Boa tarde a todos. A gente vai ter uma harmonização musical com o nosso grupo teatral. Em seguida, o nosso irmão Carlos Alexandre irá proferir a palestra. E com relação a perguntas, deixemos ao final, quando o Pop Rua será levado para a sua salinha ali de acolhimento, bem como as famílias também. Então, caso surja algum questionamento, alguma pergunta relativa à palestra que será proferida, a gente pede para que essas dúvidas sejam retiradas nas salas de acolhimento. Queria agradecer todos aqueles que se envolveram também para que esse momento acontecesse. Posso adiantar que a melhor parte desse horário das 3 às 4 já passou. A apresentação que os nossos irmãos fizeram foi muito tocante e obrigado por emprestarem o tempo de vocês, as vozes, na divulgação do bem. E ao mesmo tempo que eu falo por mim, eu acho que eu falo por todos, tem momentos que eu tenho até que tomar cuidado para prosseguir, Mas tem momentos que o aplauso ele é íntimo, A gente fica até preocupado em quebrar aquilo que foi criado. E aí a gente acaba aplaudindo internamente. Mas falando em nome de todos, eu tenho certeza disso, a gente gostaria do fundo do coração de agradecer. Foram orações em forma de música, E se a gente puder refletir sobre elas, entendendo que elas também são alimentos espirituais e que a gente pode escolher o tipo de música que a gente escuta. E quando a gente escuta essas orações cantadas, nos fazem um bem danado. Primeiro que boa parte delas nos fazem recordar de momentos de uma inocência que a gente possuía, Quanta coisa. E queria dividir com vocês, eu nem entrei no tema ainda, tá, pessoal? Mas eu queria dividir com vocês algumas outras confidências. Primeira delas, eu não me saio bem quando tem música, é complicado para mim. Geralmente trava a garganta, é bem complicado. A música é um ponto fraco. E eu estava preocupado com isso. Falei, eu tenho que me cuidar com as músicas que eu já sei os tombos que eu levei por causa da música, Não só por causa da música, mas também por causa da música. E ali na hora o seu Edmar chegou
que eu queria agradecer também o Departamento de Comunicação por toda a estrutura que está sendo disponibilizada e pediu que eu usasse o seu celular para gravar algumas imagens, já que a gente ainda estava tendo uma certa dificuldade na captação de imagem e de som. E aquilo foi muito bom para mim, porque me segurou um pouco também, né? Aliviou a garganta, digamos assim. Então, foi bom. Um ponto final que eu gostaria de compartilhar também é que, assim, ao ser planejada essa atividade, e ela foi, como todas as outras, planejada com muito carinho, com muita vontade das coisas acontecerem da melhor forma possível, a pessoa que estaria aqui nesse momento fazendo a exposição seria outra. Por motivo dela estar fazendo um procedimento clínico, ela não pôde estar aqui hoje. E eu peço também que cada um emita os seus bons pensamentos a essa pessoa, que ela também possa estar sendo acompanhada com a nossa ajuda, né? E que passe por esse momento da melhor forma possível também. Bom, vamos entrar no tema, né? Vamos entrar no tema, senão o Emerson aí que nunca mais vai... Evidentemente, fala aquele que precisa ouvir, né? Sempre não, mas a boa parte das vezes, quem fala é quem precisa ouvir. Se eu conseguisse ouvir os conselhos que eu dou para o outro e aplicasse na minha vida, nossa, eu teria grandes chances. O fato é que eu ainda estou muito no mundo das ideias e verbalizo bem, mas ainda tenho muita dificuldade de praticar aquilo que eu já consigo compreender. O tema de hoje é o vício. O vício. E aí a gente coloca um subtema para compreender que essa condição de vício é uma condição comum a todos nós. Todos nós temos os nossos vícios. Eles podem ser diferentes nas suas formas, nas suas maneiras, mas todos nós temos os nossos vícios. O nosso pai, ele não erra de endereço. Então, se nós estamos num local em que a gente enxerga o vício nos outros, lembremos daquilo que Jesus falou, que a gente enxerga o cisco no olho do outro e não enxerga o galho que está no nosso olho, né? Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre essa condição comum, mas que exige de cada um de nós, ou nos convida, melhor dizendo, a superar essa condição. E aí a gente colocou essa foto, uma foto tão linda, né? Assim, a foto da natureza, ela geralmente ela traz uma emoção muito grande. E a gente vê um grupo de pessoas escalando uma montanha. E quem sabe a nossa vida seja isso. Seja um escalar de montanha, né? E possivelmente deve ser. A gente está sempre num caminho de subida, de ascensão. E esse caminho não é simples. Tem pedras, né? Tem escorregões, tem o joelho que às vezes sente, tem a musculatura que sente. Às vezes vai subindo e parece que está faltando oxigênio. E a foto traz também um grupo. O grupo faz a gente entender que a gente não está sozinho. Outras pessoas estão conosco, o caminho é o mesmo, a proposta é a mesma. E quem sabe esse grupo seja a nossa família. Nem sempre fácil de conviver, mas quando a gente consegue se respeitar da melhor forma possível, honrar pai e mãe, fazer por eles aquilo que talvez eles não conseguiram fazer para a gente, ou que a gente gostaria que eles tivessem feito, e até mesmo não fugir dessa caminhada, porque uma resposta que é possível é eu desistir dessa subida, é eu ficar sentado, né? Ou eu falar que eu não tenho mais forças. Isso acarretará um peso maior para os nossos irmãos. Então, quando eu faço isso dentro da minha família, talvez o meu pai e a minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha, eles irão sentir bastante. Por mais que eu acredite em algum momento que eu seja um peso morto. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, todos nós estamos nessa proposta. E não tem como entrar no tema sem falar um pouquinho de Deus.
quem sou eu, e nem teria pretensão de entrar numa questão tão complexa, que exige tanto tempo de reflexão e, mais do que isso, exige uma sinceridade que me falta. Mas quando a gente olha para esse universo, né, e aí a gente destacou uma foto assim de uma região serrana, de um planalto, né, de montanhas, de um nascer do sol ou de um pôr do sol, a gente consegue entender que não teria como isso daí ser por obra do acaso. Não tem como. Né? Não tem como. A obra do acaso é só uma maneira de eu fingir, de eu mascarar um orgulho, uma arrogância que ainda habita em nós. Mas esse Pai, ele trabalha, ele é justo e bom. A sua justiça é boa e a sua bondade é justa. Se ele fosse só justo, eu acho que eu não aguentaria. Eu não aguentaria, se ele fosse só justo. Se ele fosse só bom, eu acho que eu não aprenderia. Então, o fato dele trazer de uma forma inexplicável a sua justiça boa e a sua bondade justa, nos convida a acreditar também na sua misericórdia infinita. Nenhum de nós ficará para trás. Nenhum de nós. Jesus nos disse isso. Quando ele fala sobre os pastores, ou sobre o pastor, que não deixaria para trás uma ovelha perdida, desgarrada, ele está deixando claro para a gente que assim, nenhum de nós ficará para trás. Todos nós estamos e seremos acolhidos o tempo todo. E a gente precisa ter muita confiança nisso daí. Sempre. Em tudo há propósito. Tudo que acontece conosco tem um propósito. E eu preciso entender isso daí. Preciso entender que tem coisas que eu tenho criado também. Que eu posso modificar alguns hábitos e mudar em muito algumas coisas. E esse propósito ele é fundamentado em um amor educacional. Então o nosso Pai jamais é um Pai de castigo, que castiga, né? Ele jamais será um Senhor dos exércitos no sentido literal do que isso significa. Ele não vai, dois países em guerra, ele vai ficar a favor de um e contrário a outro. Isso seria um absurdo a gente imaginar algo assim, né? Mesmo que nos fuja a compreensão do porquê e exatamente qual o propósito, é importante que a gente entenda isso. Bom, a gente vive dentro dessas duas linhas do livre-arbítrio, da liberdade que nós temos, e também de um certo determinismo. Os dois são relativos. Os dois não são absolutos. Eu não tenho direito a fazer tudo o que eu queira. Não, isso não é real, né? E da mesma forma, eu também não nasci com o meu destino definido exatamente em tudo. Também isso não é real, né? A gente está naquela montanha subindo, a gente consegue desviar, ir para um lado, ir para o outro, consegue trabalhar em equipe, diminuir o esforço, a gente consegue muita coisa. As leis divinas são imutáveis. Isso é importante a gente entender. Elas não mudam de acordo com o nosso gosto ou de acordo com o nosso desejo. Elas não criam privilégios, então não existe privilegiado. Não dá para a gente entender a justiça de Deus olhando uma criança que parece que recebeu tudo de bom, entre aspas, e outra criança que parece que sofre tanto o tempo todo, que está crescendo e que continua a sofrer. Então, como não existe a figura do privilegiado, tudo tem uma razão de ser. E essa razão sempre vai ser baseada no amor. Não em castigo, mas em amor. E sem exceções. Então, aquele que às vezes eu enxergo e acho que está aprontando um monte, e que eu entendo que ele está se dando bem ainda, eu só não estou conseguindo entender. Só isso. Mas ele não está se dando bem. E cada um de nós colherá aquilo que plantou, de uma forma natural, não de uma forma punitiva, não de uma forma vingativa, não de uma forma violenta, mas de uma forma necessária. Aquelas pessoas que estavam subindo
a montanha, se elas escolheram um calçado ruim, elas vão sofrer um pouco mais. Só isso. Mas elas vão continuar subindo a montanha. Né? Se a mochila ficou muito pesada, porque ela encheu de coisa que não necessariamente precisaria, ela vai ter que fazer um pouco mais de esforço. Mas ela também vai conseguir subir. Equívocos nos são apresentados. Esse equívoco de que castiga, né, a gente já comentou, de criar um Deus que tem emoções humanas, né? Deus vai destruir aquilo ali. Então, todos nós fomos criados por esse Pai. E todos nós estamos dando certo. Da nossa forma, no nosso tempo. Né? Nenhum projeto de Deus iria dar errado. Infinitas oportunidades de evolução. É isso que Ele nos proporciona. E por fim, Ele sempre está conosco. A questão é se a gente está com Ele. Bom, vamos falar um pouquinho sobre nós, né? Quem somos nós dentro dessa situação toda? Nós somos a sua criatura, que acabamos de falar. Perfectíveis. Fomos criados para a perfeição. Quanto tempo levará? Isso nos foge à compreensão. Mas é importante que a gente se esforce para desde já procurar fazer o melhor que a gente consegue. Somos também co-criadores. Tem um trecho de uma música, né? Acho que é Tarefeiros do Bem, que aí eu transcrevi aqui. A obra é do Cristo, mas a tarefa é nossa. A obra é do Cristo, mas a tarefa é nossa. Deus conta com cada um de nós, com as imperfeições que ainda possuímos, para ajudar os seus outros filhos. Mas conta conosco também para a gente aceitar a ajuda dos outros, que também são os dois lados da mesma moeda, ajudar e ser ajudado. E nenhum de nós foge a isso daí. Nós temos um patrimônio espiritual, né? E que o fatalismo disso daí, o destino que não tem como fugir, algo que é certo para todo mundo é a evolução. Isso é certo para todos nós. Todos nós evoluiremos. Todos nós caminharemos para a perfeição. Isso é o que tem de certo para cada um de nós. Nesse momento nós somos esse ser integral. A parte biológica, que é o B, a parte psicológica, que é o P, a parte social, que é o S, e a parte espiritual, que é o E. E a gente precisa trabalhar com isso quando a gente fala sobre vícios. E a gente vai explicar um pouco melhor sobre isso. Sobre a questão de perfectível, já falamos. Importante nós entendermos que todos nós temos qualidades e defeitos, facilidades, habilidades e dificuldades, né? Então, de comum, todos nós temos qualidades e defeitos. De peculiaridade é que as nossas qualidades são diferentes, os nossos defeitos também são diferentes. E por fim, a gente vive num campo que tem muita influência. Essa influência, ela não é determinante, mas ela mexe bastante conosco. Tanto no ambiente visível, quanto naquele ambiente que a gente não consegue enxergar com os olhos físicos. Por isso a importância do orai e vigiai. Por isso a importância de a gente escolher as nossas companhias. Por isso a importância de assumirmos nossas responsabilidades. Bom, os vícios segundo o Espiritismo. O que a doutrina espírita nos apresenta com relação a isso? E ela apresenta muita coisa. Ontem à noite, por sinal, eu peguei um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu não coloquei aqui, no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, e dizia assim: o orgulho é o pai da maioria dos vícios. O orgulho é o pai da maioria dos vícios. No Livro dos Espíritos, na questão 645, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não lhe se torna um arrastamento quase irresistível, de acordo com o ambiente que a gente está? E muitas vezes a gente usa isso como justificativa, como desculpa. Essa é a pergunta de Kardec. É um arrastamento irresistível? E a resposta dos espíritos: arrastamento sim,
Porque não é fácil. Não é fácil você conviver com pessoas violentas e não ser violento. Fácil não é. Mas é possível, porque a resposta que ele complementa, os espíritos complementam. Irresistível, não. E aí eles destacam a força do resistir. A gente precisa resistir a isso, porque todos nós fomos criados para o bem. Todos nós, inclusive esse que vos fala, né? Nós fomos criados para o bem. E a gente ainda luta muito contra isso, por conta de interesses, por conta das nossas tentações, dos nossos desejos. E a gente precisa despertar para isso. Entender que a melhor oportunidade que nós temos é a da prática do bem, o servir ao outro, né? Exercendo a boa influência. Então, o exemplo que a gente dá aos nossos filhos, aos nossos irmãos mais novos, aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho, o tempo todo a gente está dando o exemplo. E isso está marcando as pessoas. Se a gente fizer um exercício de, quem sabe, cada um de nós possa pensar um pouquinho em professores que marcaram a nossa vida. Eu, por sinal, eu tenho alguns exemplos. Foram alguns professores, mesmo eu não tendo aproveitado tanto, oportunidade não me faltou. Que eu tive excelentes exemplos, né? Também no campo desses mestres que procuraram ensinar tanto a gente. Aí a questão 893, Kardec pergunta assim: qual a mais meritória de todas as virtudes? Qual que é a mais meritória de todas as virtudes? No Evangelho segundo o Espiritismo, a pergunta é um pouquinho diferente, assim. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? O sacrifício mais agradável a Deus é a reconciliação. Só para a gente ver a importância do perdão, a importância da aproximação, a importância da convivência salutar, do respeito. Então, a reconciliação é o sacrifício mais... Se a gente realmente deseja honrar ao nosso Pai, a oferenda mais importante para Ele é a reconciliação. Agora, Kardec pergunta qual é a mais meritória de todas as virtudes. E a resposta vem assim: a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, antes de prosseguir, pergunto a vocês, o que seria mais fácil controlar? O pensamento, a fala ou a atitude? O que seria mais fácil controlar? Possivelmente, a gente chegaria na conclusão que a atitude. Às vezes eu estou com vontade de chacoalhar alguém, mas eu me controlo e eu evito isso daí. Com o passar do tempo, com muito esforço, eu estou com vontade de xingar alguém e eu me calo. Não é engolir aquilo ali. Porque a pessoa fala, não, mas quando eu fico me engolindo aquilo ali, eu faço mal para mim. Mas o convite é para eliminar essa vontade. Não é para alimentar essa vontade dentro de nós. Porque não adianta nada eu não exteriorizo, mas fico alimentando aquele ódio dentro de mim. De certa forma, é um mascaramento do que realmente eu sinto. E aí os espíritos continuam. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Né? Porque não adianta nada eu praticar o bem querendo ser aplaudido, querendo ser reconhecido, por mais que eu tenha isso. Eu, Carlos Alexandre, tenha isso. Eu não posso esconder isso de mim. Né? Muita coisa que eu posso fazer, que pode ter uma máscara de boa coisa, de boa ação, ainda é muito fruto de defeitos que eu possuo, de carência que eu tenho, de arrogância, de uma série de problemas pessoais que eu preciso resolver. Lógico que não vai ser de hoje para amanhã. Mas é a gente procurar fazer esse bem ao próximo. No Evangelho segundo o Espiritismo, que é um outro livro, né, dessa codificação, no capítulo 17, no item 2,
existe ali um título chamado Caracteres da Perfeição. E aí a gente encontra o seguinte, ó, todos os vícios têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Lembra que eu falei que a maior parte dos vícios, também está no Evangelho segundo o Espiritismo, nasce do orgulho? Então, qual que é o segundo pai? O segundo pai é o egoísmo, né? Então a gente já tem isso daí, egoísmo e orgulho. E a gente precisa trabalhar com essas duas questões. No item Os Bons Espíritas, que a gente pode entender também como bons cristãos ou de praticantes do bem, não precisa a gente levantar uma bandeira religiosa, né, que mais desune do que qualquer outra coisa. Não é isso. É uma questão filosófica, de amor, de compreensão. E aí Kardec diz assim, ó, reconhece o verdadeiro espírita, ou o verdadeiro cristão, ou o verdadeiro praticante do bem, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então aqui Kardec deixa claro, más inclinações todos nós temos. Todos nós temos essas más inclinações. Mas qual o nível de esforço que eu faço para controlar isso daí? Para vencer isso daí? Bom, e aí a gente chega no capítulo 20, o item 4, missão dos espíritas. A fé é a virtude que desloca montanhas. É o que a gente encontra lá. Disse Jesus, no coração do homem estão a impureza e todos os vícios. Lógico que não é no coração órgão físico, não é isso que ele está falando. Na parte emocional, a gente tem isso daí, porque é ali que a gente vai encontrar o egoísmo, o orgulho, né? Então essas impurezas, esses vícios, estão ali e podem ser combatidos por cada um de nós. Bom, existiriam várias classificações de vícios, vários. A gente vai falar sobre alguns e sem profundidade, só a título de citação. Mas tem os vícios morais. E aí a gente queria lembrar de alguns deles. Maledicência, falar mal do outro. Falar mal do outro. E como eu caio nesse vício de estar falando mal do outro. E geralmente de forma covarde, porque eu não estou falando na frente dele, sem intenção de agredir, evidentemente. Também não resolveria nada falar na frente dele com a intenção de agredir. Mas falar mal do outro, como que a gente precisa controlar isso? E a gente vai caindo nessas armadilhas, e essas quedas deveriam ser estímulos para a gente prosseguir, aprendendo mais, controlando mais, evitando essas questões. O queixume, né? O excesso de lamentação, ficar reclamando o tempo todo. Por que comigo? Eu sou sempre o último. Não sou bem atendido, não sou bem compreendido. Toda hora reclamando, reclama tudo. Tá sol, reclama. Tá com chuva, reclama. Tá com vento, reclama. Independente do vento, reclama. Se tá em silêncio, reclama. Se tá com sol, reclama. Né? Mas eu não estou falando do outro. Eu estou falando de mim. E o convite que eu faço para vocês é vocês pensarem sobre cada um. Cada um pensa sobre si. Né? Porque a gente está no controle daquilo que a gente pode estar no controle. A gente não está no controle de tudo. A preguiça. Quantas coisas a gente deixa de fazer querendo escolher o caminho que a gente acha que é mais curto e que a gente sabe que não é o caminho certo, ou o caminho que exige menos esforço e que a gente reconhece também que não seria o caminho adequado, mas que é o que tem menos esforço. Então, a luta que nós traçamos no dia a dia é a luta conosco mesmo, mas deve ser entendida como uma luta saudável, né? Uma luta de enriquecimento, de crescimento. A negligência é um outro problema, um outro vício. Eu não planejo a minha vida. Eu estou indo naquela música, deixa a vida me levar, e isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Porque o convite é o exercício de nossas virtudes, é o exercício da nossa inteligência, da nossa reflexão. Falta de sincero esforço é um outro vício que a gente precisa trabalhar. Chegamos na dependência química.
Aí citamos algumas aqui: álcool, o tabaco, as drogas ilícitas, remédios controlados, são vários remédios ali, sem prescrição médica, evidentemente. Se eu estou fazendo uso de um remédio controlado por conta de um médico, ok, né? Outros tipos de vícios, os vícios das telas, tela de celular, tela de computador, e a gente está preso nisso daí, e ficando viciado mesmo, deixando de viver o momento. Às vezes eu estou preocupado em tirar uma foto e não estou vivendo o próprio momento, as pessoas que estão ao meu redor ali. A pornografia, que é uma coisa que a gente fala muito pouco, talvez por vergonha, né? O falso moralismo, não sei. Até por não entender o que está acontecendo, mas o fato é que isso está muito difícil e está afetando, inclusive, as crianças. A pornografia que chega nas crianças. Tentou-se uma pesquisa nos Estados Unidos com crianças de 10 anos, e aí eles precisavam de 2 grupos. Um grupo que já teve contato com imagens pornográficas e outro grupo que não teve contato. A gente está falando de crianças de 10 anos, tá, pessoal? Não foi possível fazer essa pesquisa, porque eles não encontraram esse grupo que não teve contato com imagens pornográficas. Isso com 10 anos de idade, né? Os jogos também, e hoje a gente vê um estímulo em televisão de, não, jogue aqui, vê quem vai tirar cartão amarelo, quem vai fazer a cesta. E tudo isso daí causa prejuízos. E aí é possível a gente citar alguns auxílios aqui. O CAPES é um auxílio. Ah, mas não é perfeito. Mas perfeito não existe nada nesse planeta. Porque todos nós, as instituições, elas também são construídas por pessoas. E nós somos perfectíveis. Nesse momento, a gente tem uma série de imperfeições. Então, se nós temos as imperfeições, as instituições não têm como ser perfeitas. Quando nós melhorarmos esse nível de perfeição, as instituições melhorarão também. Mas é importante a gente procurar auxílio no Centro de Atenção Psicossocial, nas UBS, nas Unidades Básicas de Saúde, né? Posto de saúde, centro de saúde. Nós também encontraremos lá a figura do psiquiatra, em alguns casos, do psicólogo, geralmente também. O consultório na rua, que é uma outra instituição que trabalha com pessoas em situação de rua e também pode dar um suporte, até porque na equipe do consultório na rua a gente encontra a figura do psiquiatra e encontra a figura do psicólogo. O CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, o Centro POP, todos esses centros, essas instituições, elas podem nos auxiliar numa orientação, num apoio, no encaminhamento. Comunidades terapêuticas, e existem algumas comunidades terapêuticas que podem nos ajudar. Grupos de apoio mútuo, e aí existem uma infinidade de grupos, né? Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, Al-Anon, Gadefa, e tantos mais. No movimento espírita agora, a gente tem um chamado Apoio Fraterno, enfim, existem vários grupos de apoio mútuo. Isso eu falei só na parte da dependência química, fora grupos que trabalham a questão da ideação suicida, o Centro de Valorização da Vida, por exemplo, e tantas outras situações. Os templos religiosos também estão ali, né? Eu posso encontrar um conforto na fala de um pastor, na fala de um padre, num centro de umbanda, em tantas outras religiões ali, que no budismo, o Hare Krishna ali na rua Tiradentes, em tantos lugares a gente pode encontrar uma fala boa que nos ajuda, né? A família também é um ponto de apoio, por mais que às vezes a gente evite, ela também é um ponto de apoio e a gente precisa entender ela também como codependentes. Caminhando para a conclusão, né? É importante a gente entender que da superação, a gente chegará a essa evolução. A gente precisa superar. Mesmo que a gente não compreenda, a gente precisa se esforçar em superar as dificuldades que nós possuímos. Não sozinho, a proposta é andar
apoiando e sendo apoiado, né? Despertar da própria consciência, sem imposições ou convencimentos externos. Que a gente encontre nossas soluções na nossa própria consciência, mas que sejamos sinceros nessa procura, né? Faltam 2 slides, são 2 fotos. Essa vela somos nós. Emmanuel, ele diz assim: basta a chama de uma pequena vela para quebrar quilômetros de escuridão. Basta a chama de uma pequena vela para quebrar quilômetros de escuridão. Quando a gente está na roça, na fazenda, no sítio, num lugar que não é iluminado igual uma cidade, né? A gente vê isso daí, o vagalume. Nem sei se hoje em dia existe vagalume, faz tanto tempo que eu não vou para essas áreas assim, mais retiradas. Mas aquela chama daquela pequena vela, você consegue enxergar de muito longe. E nós somos essa vela. Ao entender esse nosso potencial, a gente precisa entender a nossa fraqueza também. Basta uma pequena brisa para que apague essa minha chama. Então eu preciso me proteger dessa brisa. Eu preciso construir muros para que esses vícios que ainda me acercam, eles não tomem conta de mim. E esses muros a gente vai encontrar através da prece, através desses apoios que foram citados, através desse desejo sincero em vencer essas situações, de nos amar mais. A gente precisa se amar para conseguir vencer esses vícios que todos nós possuímos, de alguma forma, né? E finalizando assim, todos nós, a nossa humanidade, ela pode se resumir a esse navio que passa por uma forte tempestade. As ondas estão muito altas e o tempo todo, naturalmente, vem um desejo de desistir, um medo muito grande de não suportar, de não aguentar mais isso. E cada um de nós tem as suas ondas. Cada um de nós. Não existe privilegiados entre nós, porque às vezes eu posso olhar alguém que mora numa cobertura na Avenida Beira-Mar e achar que ele é um privilegiado. Isso não é verdade. Eu não vivo a vida dele. E talvez ele não consiga sair de casa por síndrome do pânico, ou tantas outras coisas. Às vezes ele pode ter uma situação, um autismo de suporte muito alto com seu filho, ou um nível de ingratidão absurdo que ele não consegue entender. Então todos nós estamos enxergando essas ondas, e a gente precisa fazer só 2 coisas. A primeira delas é não desistir. Essa é a primeira coisa. Não abandonar o posto de serviço. Procurar ser o melhor filho que eu consigo ser. Mandar uma mensagem para minha mãe, ligar para ela, fazer uma visita para ela. Tentar ajudar de alguma forma, através de uma oração, se for possível. Enfim. Ser o melhor marido, esposa que eu consigo ser. Mesmo não sendo fácil a convivência diária. Procurar ser o melhor pai, melhor mãe que eu posso ser. Mesmo não sendo fácil ouvir contrariedades, ouvir a ingratidão, ouvir o choque de gerações. Mas eu tenho que procurar fazer o melhor. Como ser humano, como cidadão, como vizinho. Se eu enxergo, ajudar aquele que não enxerga. Se eu escuto, ajudar aquele que não escuta. Se eu estou sóbrio, ajudar aquele que não está sóbrio. Ajudar. Não desistir. Seguir em frente. A proposta do Cristo é de bom ânimo. Então, essa é a primeira coisa que eu não posso esquecer. Manter o bom ânimo. Seguir em frente, com fé, com esperança. E a segunda coisa é não esquecer que quem está conduzindo esse barco é o próprio Jesus, é o próprio Cristo. Então não tem como a gente não chegar no porto seguro.
A gente vai sair disso para isso. E aí só depende da gente. Agradeço muito a atenção de vocês. Obrigado pela atenção.